Torcedor da Raposa. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, seu canal de notícias do Cruzeiro. Respire fundo, ajuste-se na cadeira e fique até o final, porque isso que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa pode representar uma virada de chave gigantesca para o nosso cabuloso em 2026. Antes de entrarmos no assunto que está deixando toda a nação azul em polvorosa, vamos falar sobre algo que também está chamando a atenção e que tem tudo a ver com o futuro do clube. Você conhece Cauã Prates, não é mesmo? Aquele garoto que vem encantando a todos com sua qualidade técnica, velocidade e inteligência tática. Pois bem, segura essa informação. Movimentações importantes envolvendo o jovem lateral estão acontecendo exatamente agora, neste momento, enquanto você assiste a este vídeo. Mas calma, vamos chegar lá. Primeiro, preciso que você entenda todo o cenário que está se formando no Cruzeiro para esta temporada. O Cruzeiro está prestes a mostrar sua verdadeira cara em 2026. Depois de 2 partidas utilizando um elenco misto, com jovens promessas e atletas que vinham sendo considerados opções secundárias, chegou o momento da torcida cruzeirense finalmente ver em campo aqueles jogadores que realmente vão carregar o peso da responsabilidade nesta temporada decisiva. E quando falo decisiva, não estou exagerando nem um pouco. Estamos falando de um ano que pode coroar todo o investimento pesado feito pela gestão de Pedro Lourenço, um ano que pode sacramentar o retorno definitivo do Cruzeiro ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. Neste sábado, dia 17 de janeiro, a partir das 18h30, no imponente Mineirão, palco de tantas glórias celestes, a Raposa recebe Uberlândia pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Mas não se engane achando que este será apenas mais um jogo de estadual. O que vai acontecer naquele gramado sagrado é muito mais significativo do que aparenta. Tite, o comandante escolhido para liderar esse projeto ambicioso, finalmente vai começar a desenhar o time dos sonhos, aquele grupo de jogadores que entrará em campo na maioria das vezes durante toda a temporada. Imagine só a sensação de ver Caio Jorge correndo pelo ataque. O jovem centroavante que conquistou a confiança de todos em 2025 e se tornou peça fundamental no esquema tático da equipe. Ao lado dele, temos Matheus Pereira, aquele meia refinado, técnico, que sabe como ninguém distribuir passes milimétricos e criar jogadas de perigo. E não podemos esquecer de Lucas Romero, o cérebro do meio-campo, aquele jogador que comanda, que dita o ritmo, que sabe exatamente quando acelerar e quando segurar a bola. Na defesa, Fabrício Bruno chega para impor respeito, trazer segurança e mostrar por que é considerado um dos melhores zagueiros em atividade no futebol brasileiro. Todos esses atletas ficaram de fora dos 2 primeiros compromissos do ano. Enquanto a torcida assistia aos garotos da base ganhando experiência e aos reservas tentando provar seu valor, esses titulares estavam na Toca da Raposa cumprindo um planejamento rigoroso de preparação física e técnica. O departamento médico e a comissão técnica não quiseram arriscar. Afinal, as prioridades do Cruzeiro em 2026 são outras, muito maiores, imensamente mais importantes do que o Campeonato Mineiro, ainda que o título estadual também seja desejado. Libertadores da América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Esses são os 3 principais objetivos traçados para o ano. Competições que exigem um elenco forte, bem preparado, descansado e pronto para suportar a maratona de jogos que está por vir. E Tite sabe muito bem disso. O experiente treinador, que já conquistou praticamente tudo no futebol, entende que precisa dosar as energias dos seus principais jogadores, especialmente nesta fase inicial da temporada. Com 3 pontos conquistados em 2 partidas, o Cruzeiro lidera o Grupo C do Campeonato Mineiro. Essa posição de liderança garante vaga direta na semifinal após as 8 rodadas da fase classificatória. Do outro lado, Uberlândia amarga a lanterna do Grupo A, com apenas 2 pontos somados. Pode parecer um confronto tranquilo no papel, mas quem conhece futebol sabe que não existe jogo fácil, principalmente quando você está estreando seus principais jogadores e tentando encontrar o entrosamento ideal. A expectativa é gigantesca para ver como Tite vai montar o esquema tático. Será que ele manterá a base construída por Leonardo Jardim, o português que deixou sua marca na equipe antes de passar o bastão? Tudo indica que sim, mas com ajustes pontuais, adaptações que o próprio Tite considera fundamentais para extrair o máximo potencial de cada atleta. O treinador é conhecido por sua capacidade de organização, por sua atenção aos detalhes táticos e por saber exatamente como preparar uma equipe para grandes competições. Mas nem tudo são flores. Lucas Villalba, o zagueiro argentino que se firmou como titular absoluto, é desfalque certo para o confronto. Em dezembro, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo que o tirou de combate. A recuperação está dentro do previsto, mas Tite não quer apressar o retorno de um jogador tão importante.
Na ausência de Vilauba, o favorito para assumir a posição ao lado de Fabrício Bruno é Jonathan Jesus, defensor que conhece bem a casa e já mostrou competência quando foi acionado. Outro atleta que ainda não terá sua estreia é Luiz Sinisterra. O ponta colombiano, que chegou cercado de expectativas, ainda está em fase de transição física. O Departamento de Preparação Física do Cruzeiro adota protocolos rígidos para evitar lesões, principalmente com jogadores que estão vindo de outras realidades, de outros campeonatos, de outros ritmos de jogo. Sinisterra trabalhará mais alguns dias antes de receber o aval médico para entrar em campo. No ataque, existe uma dúvida interessante que Tite terá que resolver. Kenny Arroyo e Wanderson disputam uma posição no time titular. Se formos analisar friamente a minutagem neste início de temporada, Wanderson leva vantagem porque ainda não entrou em campo, enquanto Arroyo foi titular na vitória por 2-1 sobre o Tombense pela segunda rodada. Mas isso não significa absolutamente nada. Tite pode surpreender, pode inverter a lógica, pode escolher qualquer um dos dois baseado em critérios técnicos e táticos que só ele conhece profundamente. A grande ausência que frustra toda a torcida celeste é Gerson. O meio-campista, que foi a principal contratação do Cruzeiro para esta temporada, ainda não fará sua estreia. O ex-jogador do Flamengo chegou com status de craque, de diferencial, de peça fundamental para as pretensões do clube em 2026. Porém, assim como outros titulares, ele seguirá um planejamento específico e só entrará em campo quando estiver nas condições físicas ideais. A ansiedade da torcida é compreensível, mas a cautela da comissão técnica também faz todo sentido. O que deixa qualquer cruzeirense empolgado é saber que, finalmente, o time começa a ganhar forma. Após meses de preparação, de contratações cirúrgicas, de planejamento meticuloso, chegou o momento de ver tudo isso funcionando dentro das quatro linhas. Cássio embaixo das través, um goleiro experiente e vencedor. William pela direita, Kaique Bruno pela esquerda, ambos com capacidade ofensiva e defensiva. Lucas Silva dividindo o meio-campo com Romero, oferecendo proteção e saída de bola qualificada. Christian trazendo criatividade e energia. Matheus Pereira orquestrando as jogadas. Caio Jorge finalizando. Esse é o Cruzeiro que a torcida quer ver. Esse é o Cruzeiro que foi montado para brigar de igual para igual com qualquer adversário, seja nacional ou internacional. E tudo começa agora, neste sábado, contra o Uberlândia, no Mineirão. Mas enquanto você fica ansioso para ver esse time em ação, preciso voltar naquele assunto que mencionei no início do vídeo. Lembra que eu falei sobre Cauã Prates? Então, agora sim chegou o momento de revelar o que está acontecendo e que pode mudar completamente os rumos do Cruzeiro nos próximos meses. Segura essa notícia porque ela vai te deixar sem palavras. As negociações envolvendo o jovem lateral esquerdo avançaram significativamente nas últimas horas. E não estamos falando de qualquer clube interessado. Não é um time brasileiro. Não é uma equipe sul-americana. Estamos falando do Borussia Dortmund, da Alemanha, um dos clubes mais respeitados de toda a Europa. O Borussia Dortmund está empenhado, totalmente focado em contratar Cauã Prates. As conversas entre os clubes já duram alguns dias, mas foi nas últimas horas que tudo ganhou uma proporção muito maior. Segundo informações apuradas com exclusividade, os alemães se aproximaram consideravelmente dos valores que o Cruzeiro considera ideais para liberar sua joia. Ainda existem obstáculos, ainda detalhes a serem acertados, mas o entendimento dentro da Toca da Raposa é que o Borussia vai aumentar a proposta e chegar exatamente no patamar financeiro desejado. Pense na grandeza disso tudo. Cauã Prates tem apenas 17 anos. Nasceu em 12 de agosto de 2008, lá em Montanha, no Espírito Santo. Chegou ao Cruzeiro em 2012, ainda criança, e foi lapidado nas categorias de base do clube. Em 2022, com apenas 14 anos de idade, assinou seu primeiro contrato de formação. 2 anos depois, em 2024, já assumia a titularidade do Sub-20, mesmo tendo idade para jogar no Sub-17. Isso mostra o talento absurdo desse garoto. Na temporada passada, Cauã deu o salto definitivo. Passou a integrar o elenco profissional e conquistou a confiança de Leonardo Jardim. O treinador português viu no lateral esquerdo algo especial, algo diferente, aquele tipo de qualidade que não se ensina, que nasce com o jogador. Em 15 partidas disputadas pelo time principal, Cauã já balançou as redes uma vez e mostrou maturidade tática impressionante para alguém tão jovem. O staff do jogador vê o Borussia Dortmund como o destino perfeito para o desenvolvimento da carreira de Cauã. E não é para menos. Nos últimos anos, o clube alemão se especializou em revelar talentos, em lapidar garotos promissores e transformá-los em estrelas mundiais. Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Jadon Sancho. Todos passaram por lá,
evoluíram absurdamente e depois foram vendidos por valores astronômicos para os maiores clubes do planeta. Essa é a filosofia do Borussia Dortmund. Eles investem em prospectos, oferecem estrutura de ponta, dão oportunidades reais de jogo e, quando o jogador atinge seu auge, realizam vendas milionárias. Para Cauã Prates, seria a chance de seguir esse mesmo caminho, de se desenvolver em um dos campeonatos mais competitivos do mundo, de disputar a Champions League, de crescer como atleta e como pessoa. Para o Cruzeiro, representa uma operação financeira que pode injetar recursos importantes nos cofres do clube. Vender bem é tão importante quanto comprar bem. O futebol moderno exige que os clubes sejam inteligentes nas negociações, que saibam o momento certo de segurar e o momento certo de vender. Se o Borussia Dortmund realmente chegar aos valores desejados pela diretoria celeste, pode ser o negócio perfeito para todas as partes envolvidas. Mas atenção, torcedor cruzeirense! As negociações ainda estão em andamento. Nada está fechado, nada está definido. Existem questões financeiras sendo discutidas, há termos contratuais sendo ajustados, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que ainda não veio a público. O que podemos afirmar com certeza é que o interesse do Borussia é real, concreto, sério. Eles querem Cauã Prates e estão dispostos a fazer um esforço financeiro considerável para tirá-lo do Cruzeiro. Enquanto isso, o Cruzeiro segue sua preparação para os desafios de 2026. Com ou sem Cauã, o projeto continua. O elenco está forte, recheado de qualidade, pronto para competir em todas as frentes. Tite tem à disposição um grupo de jogadores vencedores, experientes, famintos por conquistas. A torcida pode confiar que o Cruzeiro está no caminho certo, fazendo as coisas da maneira correta, tanto dentro quanto fora de campo. O jogo contra o Uberlândia será transmitido pelo Premier, GETV e Sportnet. A arbitragem ficará por conta de André Luiz Quetino Policarpo Bento, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Samuel Henrique Soares Silva. No VAR, Leonardo Rotondo Pinto. Tudo pronto para mais um capítulo da temporada celeste, tudo preparado para vermos o Cruzeiro mostrando sua verdadeira força. E você, torcedor da Raposa, o que acha de tudo isso? Concorda com a possível venda de Cauã Prates para o Borussia Dortmund? Acredita que o Cruzeiro deve segurar o garoto ou aproveitar a proposta financeira? Está confiante com a escalação que Tite vai colocar em campo contra o Uberlândia? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre esses assuntos que estão movimentando a Toca da Raposa. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção e pela confiança no nosso trabalho. Agora preciso pedir uma coisa muito importante para você. Se inscreva no canal Diário da Raposa, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro e deixe seu like neste vídeo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as melhores informações sobre o cabuloso. Conte com a gente para estar sempre por dentro de tudo o que acontece no universo celeste. Vamos juntos, Nação Azul!